Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus não precisa de nenhum advogado que o defenda. Mas nessa homilia eu vou me atrever e ousar defender a Deus, ser advogado de Deus. E quero iniciar com a grande promessa de Deus que São Tiago, na sua carta, ele nos fala. Veja bem, independente do tamanho do amor de Deus, mas independente do tamanho do seu amor por Deus, para aqueles que não amam a Deus, ou para aqueles que são indiferentes, Deus é mais uma opção, ou nem é opção para você. Não importa se você ama muito, se você ama pouco, se você não ama, ou se você, como eu falei, é indiferente a Deus. Veja bem, o tamanho do amor de Deus não é proporcional ao amor que nós temos para com Ele. Deus não vai amar menos ou amar mais de acordo com o amor que nós direcionamos para Ele. Deus vai ser sempre amor, Ele é amor, Ele não só ama, Ele é amor, Ele é o próprio amor. Então sempre quando Ele ama é na sua totalidade, seja você que não ama, você que é indiferente ou você que ama de alguma forma. Deus simplesmente nos ama, independente do que nós direcionamos a Ele. Como diz Tiago, de livre vontade Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Deus nos criou por amor. A nossa matéria-prima foi o amor de Deus. O que nós deveríamos fazer por excelência nesse mundo era amar, porque a nossa matéria-prima foi o amor desse Deus. A fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Veja bem, de toda a criação, de tudo que Deus criou, nós somos as primícias. Nós somos a maior obra-prima de Deus. Tiago fala mais: meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, vem de Deus. Tudo que é perfeito, toda dádiva perfeita, tudo que é precioso vem dele. Descem do Pai das luzes, ao qual não há mudança nem sombra de variação. Veja, Tiago falando, tudo que é perfeito vem de Deus, e não há sombra de variação alguma. O amor de Deus não tem variação, o nosso tem. Nós amamos às vezes pouco alguém, às vezes amamos mais um, outro não amamos, tratamos mal, odiamos alguém.
Deus não há variação no amor de Deus, não há variação nas promessas e dons preciosos que vêm do alto para nós. Tudo vem na totalidade. Para ficar mais claro, o mal não vem de Deus, o ódio não vem de Deus. Veja bem, doença, não é Deus que manda doença. Muitas vezes as pessoas culpam Deus por tudo e vão dizendo, Deus me mandou essa doença, Deus mandou essa doença para o meu familiar. Deus não manda doença. Veja bem, nosso corpo é perecível. Nós vamos morrer um dia, ou pela nossa idade, ou por doenças que vão chegando no nosso corpo. Nós perecemos, nós não somos infinitos, lembre-se disso, nós somos finitos, passageiros, passamos. Então lembre-se, quando vier uma doença, não vem do alto vem dons preciosos, do alto vem dádivas preciosas, do alto vem somente o amor de um Deus que nos ama na totalidade. Morte não é Deus que está causando, como eu disse, simplesmente nós um dia vamos passar por ela, né? E morte não é para você ficar triste, morte não é sinal de findar-se, de finito, porque nós sabemos que existe algo pós-morte, existe uma vida após a morte. Então lembre-se, não é Deus que manda, mas nós perecemos. Problemas, não é Deus que vai estar mandando na tua vida. Dívidas, não foi Deus que fez a dívida por você, foi você que fez, você não soube administrar. Não culpe Deus porque você está passando por uma situação cheia de dívidas e de mais coisas. Deus vai tentar te ajudar, mas é você que precisa ir atrás e não fazer dívidas. Falta de emprego. Veja bem, Deus não é empresário para ficar colocando na sua empresa. Veja bem, Deus não é empresário. As pessoas que precisam dar emprego estão entre nós, os governantes, darem mais emprego em cada cidade. Somos nós, aqueles que têm condição, facilitem, mas não é Deus que vai ficar. Por isso não se revolte quando você está ali e diz, Deus não me dá um emprego. Corra atrás também. Perseguição não é Deus que causa, pois veja, um dia Jesus falou que reino dividido não perdura. Então, como é que Deus pode ao mesmo tempo nos amar e nos perseguir? Deus não vai ficar mandando perseguição para os seus amados, para nós. Mas veja bem, mas o amor de Deus só fará efeito em nossa vida, esse amor que vem do alto, perfeito, dádivas perfeitas e preciosas, só fará efeito na nossa vida, na totalidade, se nós retribuirmos a esse amor. Se você retribui pouco amor, poucas dádivas e dons preciosos cairão na tua vida, recairão na tua vida. O quanto mais você amar a Deus, mais tudo isso que vem do alto, com tanto amor precioso, vai recair sobre a sua vida. O amor de Deus vem na totalidade, mas à medida que nós amarmos a Deus, isso vai ser na totalidade em nós. As promessas para todos nós, criaturas amadas, tornadas filhos de Deus, só serão perfeitas e nós só alcançaremos essas promessas, tantas promessas desse Deus amoroso, se nós confiarmos e perseverarmos até o fim. Se nós confiarmos nele, confiarmos na sua força que age em nós e perseverarmos até o fim da nossa vida. Como diz Tiago, feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Existe uma coroa da vida eterna, da glória eterna, que muitos já receberam e que está reservada para cada um de nós. Se nós não formos, essa coroa ficará lá, mas está reservada para cada um de nós. A coroa da vida, a coroa desse dom maior que Deus tem para nós, que é a salvação eterna, a felicidade junto dEle, daquele que nos ama, onde nós provaremos todo esse amor quando estivermos com Ele. Veja bem, alguém que ama nunca vai dar o mal para aquele que ama.
Alguém que ama nunca vai oferecer o mal. E Tiago explica na sua carta: ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco Ele tenta a ninguém. Lembre-se disso, que eu falei no início. O que nos acontece de adversidades, de perseguições, de problemas, não é Deus. Deus não fica provando, Deus não vai nos colocar em perigo. Deus não vai colocar algo na nossa vida, sabendo que nós podemos correr o risco de perdê-lo, de perder a salvação. Quem ama não coloca o amado em perigo. Para ficar gravado na nossa consciência, Deus não nos coloca em perigo. Aí Tiago fala: antes, cada qual é tentado na sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vou repetir. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá a luz a ele. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como eu disse, um pai nunca vai colocar o seu filhinho pequeno brincando com uma serpente venenosa, para dizer, não, para ver se ele é esperto, ou se ele consegue se livrar da serpente. Não, um pai nunca fará isso. Quanto mais Deus que nos ama, Deus não vai tentar, Deus não vai ficar nos provando com coisas tentadoras e sedutoras. Deus não vai colocar situações em que nos deixarão em risco de perder a nossa alma. Mas Deus, veja bem, mas Deus se aproveita dos nossos erros para nos levar a acertar. Deus diz, você errou, olha para o teu erro e não faz mais. Deus se aproveita das catástrofes, daquilo que acontece no mundo, daquilo que acontece, para que nós nos voltemos ao outro, a amar o outro, a ajudar o outro, a distribuir esse amor que Deus nos dá também para os outros, a ser solidário. Veja bem, o maior inimigo do ser humano, sabe quem é? O próprio ser humano. O maior inimigo meu sou eu mesmo. Não é Deus. O inimigo é nosso maior inimigo, mas é um dos nossos inimigos, mas não é tão forte assim como nós achamos. Quanto nós colocamos tanto poder no inimigo, em Satanás, ele não é tão poderoso assim. Mas o maior inimigo meu sou eu mesmo. O maior inimigo seu é você mesmo. O maior inimigo do ser humano é o ser humano mesmo. Por quê? Porque dentro de nós existe como uma fábrica que se chama concupiscência. E como diz, essa fábrica de pecado, ela gera a tentação. Quando a tentação é gerada, o pecado é produzido como fruto. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Daí o maior inimigo, como eu disse, somos nós mesmos. E onde entra o demônio nisso tudo? Quando nós geramos, quando a concupiscência gera a tentação, aí o inimigo, que é tentador, ele pode oferecer mais tentações, quando nós já geramos a tentação dentro de nós. E aí ele vai agir mais quando nós cometemos o pecado. E aí quando nós consumamos o pecado, aí o inimigo, que não é tão poderoso assim, ele entra e faz o quê? Faz você permanecer no pecado. Ele vai te envolvendo para que você permaneça no pecado, e permanecendo no pecado se distancia de Deus. Se distanciando de Deus, vai entrando em mais situações de pecado. É isso que o inimigo age. Mas primeiramente somos nós, que com a nossa concupiscência geramos a tentação gera o pecado, consumando o pecado, gera a morte. Porque quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. É como se nós fechamos
e não recebemos essas dádivas e dons maiores do amor de Deus. E aí nós precisamos voltar à graça. E para isso precisamos reconciliar com Deus. O homem é mestre em delegar culpa, em responsabilizar os outros pela culpa e não assumir os próprios erros. É só lembrar lá do Gênesis. Adão colocou a culpa em Deus e em Eva. Ele dizendo, foi a mulher que tu puseste ao meu lado. Veja, Adão teve ali a audácia de colocar a culpa no próprio Deus. Foi a mulher que tu me colocasse, que colocasse do meu lado. E não assumiu a culpa que errou. Eva também, foi a serpente que me tentou. Mas não assume a culpa. E nós continuamos fazendo isso, não assumindo as nossas culpas e às vezes colocando em Deus, coloca a culpa nos outros. A mulher coloca a culpa no marido, o marido coloca a culpa na esposa. Os pais colocam a culpa nos filhos, os filhos colocam a culpa nos pais, culpa no irmão, na irmã, mas não assume a responsabilidade. E daí outra coisa que temos que ter em mente. Como eu falei da morte no início, às vezes nós vemos uma catástrofe, vemos uma morte de alguém, ou a morte de alguém conhecido, de um ente querido, e nós dizemos, foi Deus, foi o tempo de Deus. Aconteceu, foi Deus que tirou, foi Deus que levou. E às vezes a pessoa vai colocando isso na cabeça e vai tendo um bloqueio diante desse Deus que ama. Veja bem, um exemplo, uma pessoa toma uma bebida, toma outra, se embriaga, pega o carro, vai dirigir, vai na rodovia, começa a andar na contramão, e vem um carro com uma família seguindo a velocidade certa da pista, usando o cinto de segurança, perfeito. E aquele homem que bebeu, que se embriagou e andando de forma errada, causa um acidente, todos morrem. E daí as pessoas dizem, foi Deus que levou, foi Deus que... Cuidado. Ali aconteceu porque aquela pessoa causou a morte, ceifou a morte, antecipou, abreviou a morte das pessoas. Claro, a misericórdia de Deus vai agir aí de alguma forma, não sei. Mas nem sempre podemos dizer, foi Deus que levou, foi Deus que... Cuidado, devemos ter diante de Deus. Uma pessoa que se droga, está numa vida de drogadição e continuamente vai uma droga, outra e causa uma overdose, morre. Foi Deus que levou ele, tão jovem? Não. Foi os atos dele que anteciparam a sua vida. E aí, correu-se um risco de... E aí, será que alcançou a salvação? Deus sabe. A misericórdia de Deus, não sabemos como Ele vai usar em tantas situações. Mas nós não podemos ceifar a nossa vida, colocar em risco a nossa vida e também a vida dos outros. Antecipar a salvação que Deus quer fazer na nossa vida e na dos outros. Às vezes a pessoa, num vício do fumo, fuma e já passou anos e anos e causa um câncer no pulmão. Causa um câncer. E morreu. Foi Deus que levou. Não. Ele foi continuamente buscando uma vida no vício. E aquilo ceifou a sua vida. E como eu disse, a nossa vida é breve. Deus a todo momento quer nos salvar e nós não podemos abreviar a nossa vida ou colocar em risco a dos outros. Um exemplo real. Aquelas centenas de pessoas que morreram em Brumadinho. Nós não podemos dizer, nossa, foi Deus, chegou o tempo de Deus, foi Deus que quis naquele dia que tantas pessoas morressem ao mesmo tempo. Aquelas vidas foram ceifadas, aquelas vidas foram antecipadas, não era a hora. Mas por causa do erro de pessoas. O nosso pecado, ele tanto causa a nossa morte, e pode causar a nossa morte da alma, como também pode levar outras pessoas a anteciparem a sua vida. Como diz na última estrofe do Salmo, lembre-se, Deus sempre vai estar conosco, tentando nos ajudar. Estou quase caindo. Quando penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais a minha alma. Meus irmãos, confiemos nesse Deus.
que a todo momento quer nos salvar, quer nos ajudar. Quando eu penso que estou caindo no meu pecado, só basta você clamar a Deus: Senhor, estou quase caindo, ajuda-me. E o amor de Deus nos sustenta, e o amor de Deus nos levanta, para sair do nosso vício, para sair da vida de pecado, para sair daquela situação que está colocando em risco tanto a tua vida quanto a vida de outros. Meus irmãos, nós podemos evitar o mal. É só não deixar que a concupiscência gere a tentação, o pecado e a morte. Nós podemos evitar o pecado, podemos evitar que a tentação se forme dentro de nós. Nós podemos evitar a morte eterna da nossa alma. Nós podemos evitar o mal que acontece na vida das pessoas. Nós podemos evitar catástrofes. Nós podemos evitar que o outro peque por causa do nosso pecado. Nós temos o poder de escolha. E mais ainda, temos um Deus que nos ama e que continuamente quer derramar todo o seu amor por nós. Que quando nós pensamos que estamos perecendo, é só clamar, Ele vem em nosso auxílio e o seu amor sempre nos sustentará. Que o Senhor, nesse dia, nos mostre onde nós podemos voltar para Ele. Que o próprio Espírito, que é o amor, nos ensine a amar, a retribuir o máximo que podemos a esse amor e a fugirmos de tudo aquilo que nos divide desse Deus que nos ama incondicionalmente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.